Era madrugada quando ouvi isso. Eu estava finalizando um projeto no Protos quando recebi um e-mail do meu amigo Greg. O assunto era: me diga o que você acha. Não havia nada no corpo do e-mail, mas havia um anexo, um arquivo de áudio WAV, com menos de 1 megabyte e exibindo um tempo de execução de 30 segundos. Enviei um e-mail perguntando sobre o que se tratava. Ele respondeu rapidamente, dizendo que era isso que ele precisava que eu descobrisse. Não fiquei surpreso que Greg tenha me enviado um e-mail sobre isso. Sou engenheiro de som e faço pós-produção para documentários e alguns programas de TV de baixo nível. Eu mixo, projeto, limpo diálogos, faço foley e trilhas sonoras. Sou bom em tudo, mas não sou ótimo em nada. Mais e mais pessoas ouviam, debatendo e teorizando sobre o que era. Uma pessoa conseguiu rastrear o arquivo até a Dark Web, mas a partir daí era impossível rastrear a origem. Tudo o que tinha era um nome: inferno.wav. Executei o anexo em 2 verificações completas do software antivírus que eu mesmo modifiquei. Ficou limpo em ambos. Então baixei e abri um visualizador de ondas sonoras. Todos eles atingiram o pico de forma consistente. Baixei o volume para não estourar os tímpanos e apertei o play. Os sons começaram imediatamente. Um ataque a todos os sensores do meu ouvido. Tons altos, baixos e médios. Produzia vários tons de Shepards, inclusive ao contrário, dando um efeito vertiginoso, constantemente inchado e decadente. O interior da minha cabeça parecia estar fervendo, como uma febre. Não consegui me agarrar totalmente a nada depois dos primeiros segundos. Era muito desgastante, como uma viagem ruim de cogumelo em uma sala sem luzes acesas. A escuridão apenas te guia, e se você resistir, fica pior. Parecia que estava tocando por minutos. Horas mesmo. Então finalmente acabou. Tirei meus fones de ouvido. Fiquei dominado pelas emoções e comecei a chorar. Eu não sabia explicar por quê. Não me lembrei de nada do que ouvi, como se tudo tivesse sido imediatamente apagado da minha memória. Mas eu senti como se tivesse mudado para sempre. Quando me acalmei, saí para fumar e trouxe uma garrafa de bourbon para acompanhar. Fiquei tonto e não conseguia ficar em pé. Encostei-me na parede e percebi que o som havia afetado todo o meu ouvido. Não foi apenas minha audição. Foi também o meu equilíbrio que foi incendiado. Meu senso de equilíbrio desapareceu e a vertigem começou a tomar conta. Fumei uma segunda vez e senti meus sentidos e equilíbrio voltando. Eu podia ouvir o farfalhar na floresta atrás da minha casa. Cachorros latindo em algum lugar da propriedade ao lado da minha. O cigarro queimando. Minha própria respiração pesada. Voltei para dentro e rapidamente me senti como um estrangeiro em minha própria casa. E quando entrei no meu escritório, senti que não era o único ali. Bati na barra de energia ao lado da porta e todo o meu sistema desligou. Quando isso aconteceu e a sala mergulhou na escuridão, vi a silhueta de algo aparecer contra a janela, na parte interna do vidro, no quarto. Eu me esforcei para acender a luz do teto, mas a silhueta havia sumido. Não consegui dar uma boa olhada, mas parecia que tinha 2 pontas saindo da testa. Peguei minha espingarda e dormi com a porta do quarto trancada naquela noite. Mas nenhum desses poderia me proteger do que estava acontecendo na minha cabeça. Os pesadelos vieram antes mesmo de eu dormir. Eles eram horríveis e agiam como todos os sonhos, começando sem um ponto de origem, mas avançando continuamente em um impulso progressivo. Todos eles terminaram comigo em uma versão aterrorizante do inferno. Eu estava me afogando em lagos de água fervente, enquanto o fogo caía sobre mim como chuva. Havia um calor insuportável vindo de todas as direções. Rastejei para fora do lago até uma camada móvel, mas sólida, de lava derretida. Minha pele derreteu e cicatrizou ao mesmo tempo. Meus olhos queimaram e melhoraram simultaneamente. A dor era insuportável e interminável, e parecia que uma queimadura havia marcado todo o interior do meu corpo para sempre. Acordei na cama coberto de suor e com febre. Ainda era cedo, pouco antes do amanhecer, mas eu não voltaria a dormir, mesmo que eu estivesse exausto. Tomei um banho frio e observei o vapor sair do meu corpo enquanto a água fria reagia com minha pele quente. Verifiquei meu telefone e vi 3 chamadas perdidas e uma mensagem de voz de Greg. Era urgente e em pânico.
Greg estava vendo coisas que ele não deveria ver fora do sono, mas elas estavam na casa dele, no quarto dele, seguindo ele, perseguindo-o, atacando-o. Eram flashes de seres de algum tipo de mundo infernal. Greg ficou tocado por algo que descreveu como um demônio feito de uma névoa vermelha escura. O toque queimou gravemente o braço de Greg. Quando ele acordou, seu braço ainda estava queimado e terrivelmente infectado. Ele mal conseguia movê-lo e parecia estar subindo até seu ombro. Greg me avisou para não deixá-los me tocar. Greg estava convencido de que era por causa da gravação de áudio. Ele me implorou para ouvir o arquivo novamente, para tentar decifrá-lo. Descubra de onde veio. Procure um remédio. A mensagem foi interrompida no meio de um de seus gritos. Tentei ligar de volta para ele, mas não houve resposta. Deixei uma mensagem e pedi para ele me ligar. Mandei uma mensagem para ele com a mesma coisa. Depois disso, eu não sabia o que fazer. Tudo parecia errado. Resolvi fazer um café e tentar me distrair do que estava acontecendo. Eu precisava de um ambiente fresco da floresta profunda para um novo projeto em que estava trabalhando. Seria simples e bastante perturbador. Enrolei um baseado para acalmar os nervos e fumar durante a caminhada. Peguei meu microfone, mix e fones de ouvido e saí para trás. Tenho uma boa propriedade no meu quintal. Há alguns caminhões e carros antigos, sobras de parentes distantes do passado. O imóvel é composto principalmente por bosques e pântanos, mas tem alguns caminhos e trilhas que o atravessam para quadriciclos e motos de neve. Havia uma clareira perto das trilhas da qual eu queria gravar. O vento entrava por entre as árvores de uma forma estranha em algumas manhãs, e eu estava tentando capturá-lo direito há alguns meses. Cheguei lá e gravei por cerca de 5 minutos antes de tudo silenciar. Estalei os dedos perto do microfone e ouvi claramente, mas o vento desapareceu. Nenhuma folha farfalhando. Animais em movimento ou pássaros cantando. Era como se eu estivesse em uma câmara anecoica, sem sons diretos ou reflexivos, apenas puro isolamento. Aumentei todos os níveis de volume do meu mixer, mas a floresta havia parado. Então, um piscar de olhos. Em algum lugar da floresta, um galho quebrou. E outro, mas desta vez na outra direção. Depois 2, 3, 4, um após o outro. Algo estava andando, cambaleando para frente. Fiz giros completos de 360 graus. Mas não havia nada nem ninguém lá fora, além das árvores. Os estalos ficaram mais altos, mais perto. Como se houvesse dezenas de pés ou garras rastejando pelo chão em minha direção. Agachei-me com medo, cobrindo a cabeça e o rosto, e fechando os olhos quando uma forte onda de vento e calor bateu contra mim. Eu mantive meus pés e fiquei imóvel, me preparando para mais. Esperei que os sons, a brisa, o calor ou qualquer outra coisa chegassem até mim. Mas eles não vieram. Levantei-me, abrindo os olhos para ver que a floresta estava escura. Tinha sido esta manhã, mas de alguma forma, já era noite. O dia havia desaparecido. Comecei a voltar para minha casa, sentindo-me cada vez mais cercado por predadores invisíveis. Um galho quebrou em algum lugar atrás de mim, e me virei para verificar. Nas profundezas da floresta, algo brilhava, movendo-se lentamente a 1 metro do chão. Ele tremeluzia em um vermelho profundo e parecia um marshmallow em chamas, flutuando pela floresta. Estava vindo em minha direção. Eu congelei. Um buraco profundo se formou em meu estômago, e fui trazido de volta à infância. Da única vez que meus pais nos levaram para acampar. Quando criança, queimei o rosto da minha irmã com um marshmallow que deixei pegar fogo. Não foi intencional, obviamente. Apenas brincando, e tudo se transformou em um acidente grave. Mas deixou uma cicatriz feia em sua bochecha, pela qual ainda acho que ela nunca me perdoará. A pequena bola de fogo viajando por entre as árvores parecia exatamente com aquele marshmallow flamejante. Acelerei o passo, encontrando o caminho e voltando para minha casa. Olhei por cima do ombro e vi que a bola de fogo ainda estava me seguindo. Minha corrida se transformou em uma corrida rápida. Não olhei por cima do ombro nem diminuí a velocidade até passar pela porta dos fundos e ela foi fechada. Ao recuperar o fôlego, vi a bola de fogo passar pela janela e desaparecer de vista. Verifiquei meu telefone e vi mais chamadas perdidas de Greg e mensagens de voz. Ouvi o primeiro, mas tive que desligá-lo. Toda a gravação foi Greg chorando de dor e medo, implorando por ajuda. Voltei para o meu escritório.
O que quer que tenhamos ouvido afetou Greg de maneira profunda, fisiológica e alucinatória. E estava começando a fazer o mesmo comigo. Liguei a barra de energia novamente e liguei meu sistema e monitores. Sentei-me e bebi mais bourbon, embora achasse que nada poderia aliviar esse efeito. Coloquei meus fones de ouvido e apertei o play no arquivo. Fui imediatamente jogado de volta a um estado familiar e horrorizado. Os sons encontraram novamente seu ritmo em meus ouvidos, e meus músculos ficaram tensos, e então pararam. Desta vez, eu estava me lembrando de tudo. Com o passar do tempo, meus ouvidos ficaram tão sintonizados com as nuances que fui capaz de decifrar tudo o que ouvia do arquivo. Houve gritos horríveis e torturantes vindos do fogo e da água fervendo e borbulhando. Eu podia ouvir tempestades violentas de trovões nucleares que passavam pela minha cabeça como uma terapia eletroconvulsiva. Chuva ardente que atingiu o solo endurecido pela lava como pequenos meteoros. Chamas açoitando a pele nua. Dor e sofrimento. Havia algo parecido com um gerador enorme e poderoso alimentando tudo isso. E parecia que tudo estava prestes a explodir. Um leviatã de vibrações graves e subgraves, tremendo tão fortemente que criavam uma espécie de efeito de tambor de guerra. E por baixo, havia um ritmo, alguma estranha harmonia sob o caos, como cantar, ou uma oração. Então acabou, e o mundo foi jogado no silêncio e na quietude. A sala parecia mais escura, e meu corpo parecia uma estátua de chumbo prestes a cair. Fiquei sentado em silêncio por vários minutos, antes de sentir o mundo voltar ao equilíbrio e minha mente vagar de volta para onde estava. Pensei nos sons, os gritos em particular. Eu já tinha ouvido todos os tipos antes. Num documentário em que trabalhei, que acompanhou o genocídio dos Tutsis em Ruanda, ouvi meus primeiros gritos reais de morte. Houve novas gravações de áudio de algumas cidades que foram massacradas por milícias armadas. Eles eram horríveis. Não era só porque você sabia que os gritos eram reais. Os sons atingem de forma totalmente diferente. Eles pousaram em algum lugar profundo e escuro do seu coração. Ouvi dizer que uma vez era possível distinguir gritos falsos de gritos reais porque as almas ficavam presas nos sons do verdadeiro. E eles estenderam a mão e seguraram você com força gelada enquanto você ouvia. Isso foi algo assim. Mas pior. Eu senti como se estivesse sofrendo com os gritadores. Todo o meu corpo estava aquecido, e meus músculos estavam tensos devido às pressões em diferentes partes de mim, como se o ar da sala estivesse flexionando. Fiquei olhando para o arquivo, parado na minha área de trabalho, entre meus projetos e minha música. Meu telefone tocou. Verifiquei a tela, esperando por Greg. Mas era sua irmã, Carly. Ela estava chorando. A família não tinha certeza de como isso aconteceu ou por quê, mas Greg estava morto. De alguma forma, Greg pegou fogo em seu quarto. Ele correu para fora e pulou na piscina da família, mas ele continuou queimando. Era como se a água não o estivesse tocando. Greg saiu da piscina desistindo e morreu no quintal. Seu corpo foi queimado até ficar crocante. A ideia imediata foi suicídio, mas não havia sinal de combustível ou acelerador usado. Na verdade, eles não sabiam como um fogo tão abrasador poderia ter irrompido em seu corpo, sem deixar rastro para fora da casa, ou queimar uma folha de grama no campo onde ele desmaiou. Carly perguntou se eu tinha conversado com ele recentemente, se eu tivesse notado algo estranho nele, se ele tivesse mencionado quaisquer pensamentos suicidas. Fiquei em choque, mas consegui oferecer meu amor e orações, afirmando que ele parecia bem para mim. O que era verdade. Fora do último dia, ele estava normal e pateta. A única coisa que mudou foi o arquivo de áudio que ele ouviu. Eu disse a ela que passaria em casa mais tarde para vê-los e agradeci por ter ligado para me contar. Quando desliguei, tudo se tornou real. Eu tinha que descobrir o que era aquele arquivo e de onde ele veio. Comecei um programa que criei que usava diferentes filtros de tradução de áudio para ajudar na identificação de idiomas em alguns dos projetos em que trabalhei. Os programas mediam a pronúncia, o som e a forma e origem gramatical, discernindo a gênese da linguagem. Eu estava recebendo alguns resultados estranhos. No início, não estava identificando absolutamente nada. Tive que reiniciar o programa 2 vezes. Depois começou a reconhecer parcialmente elementos de palavras em grego, aramaico, demótico, hierático e copta. Separei os dialetos, sejam eles quais forem, de todo o resto.
As palavras saíram em um agrupamento estranho e longo. Pareciam uma oração, mas funcionavam em um loop perfeito, terminando nas mesmas notas do início, o que era semelhante ao tom de Shepard. Coloquei as frases em um mecanismo de busca. Recebi apenas um resultado, que me levou a algum site de canal secundário que explorava línguas antigas e mortas. O resultado me deu arrepios, alegando semelhanças e incluindo a linguagem divina. Enviei um e-mail ao moderador do site, que era professor de filologia e linguística, com a oração traduzida em uma série de palavras legíveis, pedindo sua ajuda imediata. Enquanto esperava por uma resposta, verifiquei as salas de bate-papo do Telegram mencionadas por Greg. Eles me deram mais arrepios. Todos que postaram reclamaram das mesmas coisas que Greg experimentou. Alguns deles eram mais pessoais. As histórias mais assustadoras descreviam a visão de um amigo, familiar ou colega de trabalho pegar fogo 2 dias depois de ouvir o arquivo de áudio. Eles começariam cuspindo fumaça. Então a pele deles ficava escura, como se estivesse queimando. Suas entranhas começariam a derreter. Então, eles entrariam em combustão espontânea, onde quer que estivessem. Fechei as salas de chat e resolvi sair para fumar. Eu não ia atravessar a floresta, não depois da última vez. Sentei-me na extremidade do quintal e olhei para a floresta. Olhei para os poucos carros velhos na traseira, enferrujados. Pensei em como costumava jogar pedras neles. Fumei meu primeiro cigarro em um deles. Primeira cerveja. A primeira garota com quem fiquei. Eles guardavam muitas lembranças. Sentado ali tentando decompor o que estava acontecendo, tudo o que consegui pensar foi algum projeto de frequência sonora, ou experimento, ou arma que vazou ou foi liberada e estava se espalhando por vários canais de mídia social. Eu li sobre programas governamentais duvidosos focados em ondas sonoras e como eles alteram as ondas cerebrais para atender a diversas necessidades. Algumas necessidades eram mais malévolas que outras. Portanto, essa ideia não parecia absurda. Mas então houve as alucinações. E o calor extremo que eu sentia era como um cobertor febril pulsando sobre mim em ondas. Tudo isso era mais profundo do que algum truque de candidato da Manchúria. Eu sabia que havia mais uma possibilidade, por mais insano que parecesse pensar. Que o arquivo era, de alguma forma, uma gravação de áudio do inferno. A ideia de que existia um inferno, e muito menos de que alguém esteve lá, gravou os sons que emitia e colocou online, era uma loucura para mim. Mas aqui estava eu. O ambiente ao meu redor se esvaiu e a queima do meu cigarro foi amplificada. Eu me concentrei nisso, observando-o queimar. De repente, havia fumaça ao meu redor. Tentei me levantar, mas não estava mais nos degraus dos fundos. Eu estava no banco do motorista do jipe enferrujado nos fundos. Eu estava com um cinto de segurança. A fumaça estava canalizando através do velho caminhão vindo dos bancos traseiros enquanto um vermelho profundo brilhava dele. Algo estava atrás. Uma silhueta escura em meio à fumaça. Lutei contra o cinto de segurança, mas ele queimou em minhas mãos como se fosse feito de fogo. Os sons, os gritos horríveis vindos das profundezas do inferno que estava naquele arquivo, vinham do banco de trás. Então, a voz de Greg veio deles. "Estou esperando por você, Johnny. Estou mantendo seu assento aquecido." Eu me puxei para frente e me joguei na cama. O jipe e o quintal desapareceram. Eu estava no meu quarto agora, meio debaixo das cobertas, encharcado de suor. Eu estava dormindo. Outro pesadelo me abalou. Levantei-me. A perda de equilíbrio estava de volta, como se o mundo tivesse mudado ligeiramente e eu não tivesse me ajustado. Eu podia ver o corredor que pulsava com um brilho vermelho profundo antes de mergulhar na escuridão. Aquela mesma bola de fogo vermelha levitando, do tamanho de um marshmallow, passando pela minha porta e descendo as escadas. Saí para o corredor, o pulso vermelho continuando a brilhar. A bola flamejante do tamanho de um punho estava no final do corredor. Desceu as escadas, desaparecendo no primeiro andar. Acompanhei a bola, colocando a mão nas paredes para me equilibrar. Mas descobri que as paredes e as grades estavam suando. Tudo estava coberto de suor. O ar no primeiro andar estava denso e úmido, enquanto eu caminhava por ele. Parecia que a gravidade agora estava empurrando e puxando horizontalmente para os lados, em vez de verticalmente para baixo. Na entrada principal dava para ver a cozinha, que se abria para 2 portas traseiras deslizantes de vidro.
Eles olhavam para o convés, que tinha uma queda de 3 metros até o chão. Uma figura estava parada no deck, olhando para o quintal. A figura se virou e sorriu. Fui eu. Depois passou pela borda do terraço e caiu. Nervosamente, caminhei pela cozinha e saí para o deck. Espiei por cima da borda. O calor queimou a pele do meu rosto. Minhas sobrancelhas se curvaram. Minha boca ficou seca. As profundezas do inferno olharam para mim, desafiando-me a desviar o olhar. Dor, gritos e sofrimento uivavam de pequenos corpos que pareciam formigas lá embaixo. Mas eles eram todos pessoas. Milhões deles. Uma mão pressionou minhas costas e me senti cair da beirada do convés. Virei-me para ver quem me empurrou e me vi ali, sorridente. Eu continuava esperando que isso fosse um sonho, que eu acordaria durante a queda no inferno. Mas não o fiz. Continuei caindo. E o calor ficou mais quente. Caí no chão como um tijolo. Senti a lava endurecida e derretida queimar minha pele e pulverizar os ossos do meu corpo quando pousei. Eu não conseguia me mover. Eu era um líquido mole que lentamente se transformava em uma figura sólida. Eu podia ver formas borradas correndo em minha direção. Sons horríveis gritando deles. Então, eu acordei. Ou melhor, acordei e caí da cadeira. Eu ainda estava sentado no quintal, fumando meu cigarro. Eu não tinha ido para o jipe, ou acordado na cama, ou caído no inferno. Eu ainda estava aqui, e o cigarro que acendi estava queimando no filtro. Eu estava coberto de suor, minhas roupas grudadas em mim, e eu senti como se estivesse pegando fogo. Corri para dentro e entrei no chuveiro, jogando água gelada sobre mim até minha temperatura começar a cair. Então comecei a tossir fumaça. Eu não tinha ideia de quanto tempo havia se passado desde que ouvi a faixa, e percebi que já poderiam ter se passado 2 dias. Corri de volta para meu escritório e encontrei uma resposta por e-mail do professor que moderava o site. Infelizmente, ele disse que não poderia ajudar muito, pois era em sua maioria conhecimento desconhecido. Mas ele me contava o que sabia, e começava com a estrutura da frase. Foi uma oração conhecida como canto deificado, ou seja, uma oração estruturada como um palíndromo, para que pudesse ser cantada de trás para frente e extrair a mesma mensagem. Foi usado para honrar ou adorar uma divindade com consideração suprema. O próprio uso de um palíndromo pode ser interpretado de diferentes maneiras. Mas a principal explicação para isso, a espiritual, era que um palíndromo era uma mensagem de anjos que cuidavam de você. Portanto, um palíndromo poderia ser usado para chamar os anjos em busca de proteção. Mas este canto deificado tinha uma parte no meio que não fazia parte do palíndromo, e não parecia ser para proteção. A palavra Helel foi detectada entre os cantos. A palavra traduzida como inferno em hebraico. Helel não funcionava da mesma forma para trás e para frente, o que transformava o canto deificado em outra coisa. Comecei a tossir enormes baforadas de fumaça escura e minhas entranhas pareciam estar queimando. Consegui me concentrar novamente no monitor e li a parte final do e-mail. O professor ofereceu uma sugestão simples: para reproduzir a gravação de áudio ao contrário. Tudo, exceto uma palavra, Helel, soaria igual. Mas talvez essa palavra mudasse os efeitos. Parecia muito óbvio. Tão óbvio, na verdade, que pode realmente funcionar. Arrastei e soltei o arquivo em uma linha do tempo apenas para verificar. Eu inverti o fluxo e coloquei meus fones de ouvido nervosamente e apertei o play. Os sons começaram, ao contrário, e comecei a ter convulsões imediatamente. Minha visão ficou embaçada enquanto alucinações preenchiam minha visão. Depois, escurecia. Eu senti como se estivesse flutuando no espaço. Não há ar para respirar ou superfícies para tocar. Eu não me sentia uma pessoa. Eu me senti como um espírito, uma essência flutuando pelo infinito. Então, um buraco se abriu e uma luz branca brilhante derramou-se na escuridão. Da luz, vi corpos tombando, caindo na escuridão abaixo deles. Os corpos eram semelhantes aos humanos, mas alguns deles tinham asas que queimavam ao cair. Os corpos caíram do céu como uma chuva de meteoros vermelha e ardente. À medida que eram lançados para baixo, seu brilho iluminou o chão abaixo deles. Eu vi rochas estéreis e queimadas e deserto, vulcões em erupção e montanhas tremendo. Os corpos caíram em grandes e escorregadios rios de água fervente e fogo. Eles gritaram para cima, em direção ao céu.
A paisagem era como uma tela em movimento, uma pintura a óleo bíblica mostrando a queda do céu, a queda dos condenados. Os anjos desgraçados caindo através de cinzas e nuvens de cinzas. Do buraco no céu de onde todos foram atirados, tive uma visão dos grandes anjos Miguel e Abdiel. Eles estavam expulsando do meio deles o usurpador final e desgraçado. Lúcifer, ao mesmo tempo a luz mais brilhante do céu, era agora o grande anjo caído. E ele estava renascendo como o diabo, para reconstruir seu exército neste novo reino caído. A luz de cima se fechou. E os males e atrocidades dos caídos só podiam ser vistos pelo brilho vermelho dos vulcões em explosão. Uma horrível explosão de som sacudiu a paisagem infernal e senti minha essência implodir com seu poder. Então, eu estava sentado novamente na frente do meu monitor. Eu me mijei, e uma poça de suor cobriu o chão ao meu redor. Meus olhos estavam injetados, e os pelos minúsculos do meu nariz haviam sido chamuscados. Tudo que eu conseguia sentir era o cheiro deles queimando. As horas se passaram, mas eu estava vivo. Tomei outro banho, me limpando e acalmando a leve febre que ainda tinha. Comecei a me sentir melhor. Eu não tinha certeza se estava tudo bem e estava nervoso para excluir o arquivo. Então coloquei-o em uma pasta protegida por senha em um disco rígido externo e tranquei-o em uma pequena gaiola de Faraday que construí. Voltei online e pesquisei Telegram e Discord. As salas de bate-papo ficaram silenciosas. As conversas existiam, mesmo que as pessoas que as mantinham não estivessem. E o arquivo havia desaparecido. Não estava mais circulando em lugar nenhum. Inferno.wav desapareceu. Tudo o que restou foram as cinzas das vidas e dos corpos das pessoas que foram incendiadas ao ouvir isso. Realizei uma longa pesquisa reversa online em busca de qualquer sinal do arquivo, mas nada aconteceu. Ele desapareceu completamente online e não reapareceu. Desde então, venho tentando me recompor. Amizades, relacionamentos, trabalho, saúde, exercício, tudo isso. Porque a maior lição que tirei de todo esse pesadelo existencial foi que o inferno é um lugar real, e eu nunca quero ir para lá.